Fala galera! Então, meu nome é Gilberto Melo, eu sou professor aqui da Escola Mística Gaia GMF e vocês estão assistindo agora a terceira aula do curso Trabalhando com o Pêndulo. Nas duas últimas aulas nós conceituamos o que era o pêndulo, eu passei para vocês alguns exercícios que vocês poderiam estar fazendo no decorrer da semana passada, né? Para já estar se acostumando ao trabalho com o pêndulo, para estar desde já compreendendo, né, como é que ele funciona, qual o mecanismo que o pêndulo utiliza, né, para estar realizando as funções que vocês vão aprender a partir de agora. Essa terceira aula ela se chama Trabalhando com o Pêndulo, aula prática 1. Pessoal, então vocês já se adaptaram aí com o pêndulo de vocês, né, já viram que existem diversos tipos de pêndulos. Então hoje eu vou estar trabalhando com esse pêndulo aqui, que é um pêndulo maravilhoso de cristal, assim como o de vocês. Pessoal, o que a gente vai estar fazendo hoje? Inicialmente eu vou apresentar para vocês o primeiro gráfico que nós vamos trabalhar, que é o decágono. Eu vou estar enviando para vocês um arquivo com esse gráfico que vocês podem estar imprimindo, tá, em qualquer papel. Quanto mais grosso for o material, por exemplo, um papel cartão, um papel fotográfico, melhor. Alguns gráficos vocês podem comprar, tá? Vocês encontram em metal, vocês encontram em alguns tipos de plástico. Geralmente a densidade tende a ajudar, apesar do que o que realmente importa seja o gráfico, né? O desenho. O que são gráficos radiônicos? Isso aqui é um gráfico radiônico, é o decágono. Gráficos radiônicos são um grupo de desenhos, de símbolos, que remontam e trabalham a matemática divina, ou então símbolos sagrados, que vão frequenciar uma determinada energia. Eu sei que foi bem complexa a explicação, mas a ideia é muito simples. Eles são símbolos que são ativados junto com o pêndulo e vão estar realizando funções. É uma forma de magia, para que vocês me compreendam. É uma magia mais simples na execução, mas tão profunda quanto qualquer ritual. Porque, por exemplo, o decágono. O decágono é uma figura geométrica que tem 10 lados. 10 lados remontam aos 10 estágios da criação. O 10 é um número sagrado, ele representa o começo e o fim, o alfa e o ômega. Então vocês veem que existe uma profundidade nesse símbolo aqui. Gilberto, e para que serve o decágono? O decágono é um dos primeiros símbolos de radiestesia que vocês vão estar conhecendo, que geralmente é ensinado na maioria dos cursos, e ele tem a função de ajudar vocês a alcançarem seus objetivos. Por quê? Porque você vai estar usando ele para plasmar no seu amanhã uma determinada vontade, um determinado desejo. Mas tem uma ressalva. A radiestesia ela trabalha dentro de um princípio chamado ganha-ganha. O que é o princípio ganha-ganha? O princípio ganha-ganha é um princípio que diz que todos devem ganhar, que todos devem se beneficiar do seu desejo. Então, por exemplo, você nunca pode colocar num gráfico como o decágono um pedido mesquinho. Por exemplo, eu quero o cargo da Joaninha. Eu trabalho numa empresa com a Joaninha e eu quero o cargo dela. Isso não é uma lei do ganha-ganha, porque se você está tirando ela do cargo, alguém vai sair perdendo. Você pode falar o seguinte, eu quero ascender na carreira. Então, muito cuidado com a terminologia que você usa. De igual modo, né, essa regra vale para qualquer vertente de magia que você estiver trabalhando. Funciona pelo mesmo princípio. Se você está fazendo um ritual, você tem que tomar cuidado com as palavras que você usa e com o impacto que aquilo vai causar na vida das pessoas. Então aqui não é diferente. Então vamos supor que eu quero vender um carro que eu tenho, meu objetivo é vender aquele carro, né? Então eu vou pegar um pedaço de papel, é um pedaço de papel comum, tá, gente? E eu vou descrever. Só que como é que você vai fazer isso? Você vai dar o máximo de detalhes possível a respeito daquilo. Por exemplo, vamos supor, se fosse o caso do carro, né? Eu quero vender o meu carro, que é, sei lá, um Onix preto, 2007, com a placa tal. Escreveu esse pedido? O que você vai fazer? Você vai pegar o gráfico do decágono, vai pegar esse papel que chama testemunho, tá? Esse papel onde você coloca o seu pedido, né? Dentro da radiestesia, chamado de testemunho.
vai colocar dentro, vai pegar o seu pêndulozinho, e vai alimentar esse gráfico, ou seja, você vai ativar ele através da energia do pêndulo. Quanto tempo, professor? O tempo ele é muito relativo. É por isso que a conexão com o pêndulo é importante. Vocês vão sentir, geralmente o pêndulo cai, geralmente ele para, entendeu? Então vocês têm que criar essa conexão. É um exercício de concentração. Você vai ativar ele, você pode acelerar mais, tá, gente? Aqui eu estou fazendo só para que vocês me compreendam. Terminou, guardou o pêndulo, esqueceu, vai fazer suas atividades diárias, tá com tempo livre, teve aquela intuição de ir lá de novo no decágono, vai lá, pega o pêndulo e ativa de novo o gráfico. Gilberto, mas quanto tempo isso aqui vai ficar? Aí a gente toca num ponto muito importante do trabalho com gráficos e o pêndulo. Não é feito assim à torta e à direita, que eu só quis exemplificar para vocês. Mas na verdade, sobretudo quando vocês têm mais de um gráfico, né, quando vocês vão trabalhar com mais de um gráfico ou com mais de uma vontade, um pedido, por exemplo, tem um gráfico que a gente vai estar aprendendo que é o de harmonização de casais. Você pode estar trabalhando a harmonização de um casal, de um amigo seu, ou a sua própria relação, ou de um cliente seu, e também está realizando um desejo seu através de um outro gráfico. Então, o que vai definir o tempo? Você vai perguntar inicialmente para o pêndulo. Pêndulo, o pedido, né, X, né, a venda do meu carro, seria beneficiada se eu fizesse um testemunho e colocasse no decágono? Aí ele vai te responder dentro daquele sistema que nós já conversamos, né? Que é de sentido horário, esquerda e direita, positivo, sentido anti-horário, negativo. Se ele ficar assim ou assim, talvez. Aí repita essa pergunta para outro gráfico que você tem em mãos, que a gente vai aprender outros gráficos, tá, pessoal? Então, só para que vocês me compreendam. Aí vamos supor que ele girou para sim, né? Vamos supor que sim, a venda seria propícia, né? Se vocês utilizassem o decágono. Por quanto tempo? Por um dia? Se ele girar para sim de cara no primeiro, o que vocês vão fazer? Vocês vão confirmar com o pêndulo. Por 2 dias, automaticamente ele tem que girar que não. Mas eu vou adiantar para vocês desde já que geralmente o trabalho com gráficos e pêndulos demandam mais tempo, tá? Geralmente 7, 15, 21 dias, um mês ou até mais, dependendo da natureza do pedido. Então assim, vocês vão perguntar, um dia? Se ele falar que não, vocês vão 2 dias, 3 dias, 4 dias, até ele falar que sim. Vamos supor que ele em 15 dias é sim. O que você vai fazer? Você vai testar. 16 dias? Não. Então, 15 dias esse pedido vai ficar dentro do decágono. Pessoal, Gilberto, mas eu tenho que perguntar 15 vezes? Sim, e eu vou explicar para vocês o porquê. É um trabalho, gente, energético muito sutil. É por isso que vocês precisam estar conectados, vocês precisam estar bem naquele momento. Energeticamente, vocês têm que estar muito voltados, vocês vão criar uma conexão com o pêndulo. Não importa com o tempo, existem atendimentos, gente, que só o diagnóstico é 1h30. Então é muito importante que vocês criem uma conexão com o pêndulo de vocês. O decágono, gente, ele é maravilhoso. Vocês podem estar utilizando ele para realizar uma vontade, no sentido de uma viagem que vocês queiram fazer, um crescimento financeiro, uma venda que está travada, uma casa que vocês queiram comprar, um objetivo de vida de vocês, desde que ninguém saia prejudicado, né, nesse processo. Então é uma coisa muito para você. Não é porque eu fique com fulano. Não. Para que eu encontre um grande amor. Para que eu viva uma história de amor harmoniosa, tranquila e feliz. Isso é muito importante. Então, gente, o gráfico de hoje é o decágono. Eu vou estar enviando para vocês. Imprimam, tá, o mais rápido possível para que vocês possam estar desde já se beneficiando dessa maravilha. Hoje nós vamos aprender também uma outra técnica usando o pêndulo. Dessa vez, gente, vai ser para purificar um objeto. Eu vou limpar, né, o meu pêndulo, porque eu usei ele
para trabalhar o decágono, né? Não trabalhei na verdade, mas eu já exemplifiquei para vocês. E qualquer intenção que a gente trabalha, a gente já coloca nessa direção. Vou pegar aqui essa garrafinha. Suponhamos, gente, que vocês têm um objeto na casa de vocês, que esteja carregado, que esteja, vamos dizer assim, vocês ganharam de alguém que vocês têm uma certa cisma. O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar limpando ele através do pêndulo. Como é que você faz isso? Do jeito que está acontecendo aqui. Vocês vão pegar o objeto, vão colocar sobre a mesa, né, sobre o local de trabalho de vocês, e vão estar programando mentalmente o pêndulo para que ele crie uma espiral e vá purificando aquele objeto. Automaticamente o pêndulo vai girar no sentido anti-horário, que nesse contexto não é uma negação, mas é um banimento. Lembre que dentro da magia e da espiritualidade, o banimento vem sempre no sentido anti-horário, ou seja, ele vai eliminando desse plano e voltando novamente para o plano espiritual. Nesse contexto, o que você vai estar fazendo? Eliminando as energias negativas daquele objeto. E mentalize, gente, uma espiral saindo do pêndulo e imantando aquele objeto em questão. Vocês podem estar fazendo isso com o baralho, com o tarô de vocês, né? Se vocês jogam cartas ou tem algum baralho, né, que se carrega entre uma consulta e outra é uma técnica que eu utilizo, vocês podem estar fazendo dessa forma. Entendeu? E vai mentalizando aquilo purificar. Gilberto, quanto tempo? Não há um tempo específico. É a conexão com o pêndulo, com esse instrumento mágico, que vai definir, que vai determinar isso. Tá bom? Terminou, o objeto está limpo. O pêndulo vai estar provavelmente carregado. Então o que vocês vão fazer? Vão purificar. Pode ser na fumaça de um incenso, pode ser na água, ou um potinho com sal, onde vocês vão estar colocando o cristal sobre esse potinho. Ressalva se o seu pêndulo for feito como esse daqui, de ametista. A ametista é uma pedra feminina que é extremamente agredida dentro do sal. Um exemplo disso é, por exemplo, a ágata. São cristais que têm uma coloração que facilmente se perde. E quando você coloca e expõe ela ao sol ou ao sal, isso acontece com mais facilidade, tá bom? Pessoal, então essas duas técnicas são muito importantes para que vocês compreendam. Hoje eu vou ensinar mais uma para a gente encerrar e ao longo dessa semana eu quero que vocês coloquem em ação esse aprendizado. Tá bom, pessoal? Qual que é a próxima técnica que nós vamos utilizar o pêndulo? O pêndulo como oráculo. Gilberto, o pêndulo pode servir de oráculo? Pode. E é um dos usos principais dele, popular, vamos dizer assim. Muitas pessoas, assim, muitos radiestesistas que trabalham com o pêndulo, a gente peço desculpa pelo ruído externo, né? Fim de semana os carros passam com mais frequência. Mas vamos voltar aqui ao assunto da nossa aula. Pessoal, o que é um oráculo? Um oráculo é uma técnica da qual o oraculista acessa dimensões sutis, uma dimensão específica chamada Akasha, e abstrai de lá um determinado conhecimento. Esse conhecimento vem e é projetado num elemento externo, como runas, búzios, cartas, dados e qualquer outro sistema oracular. Inclusive um próprio ser humano pode ser um oráculo. É só lembrar do oráculo da Pitonisa de Delfos. Mas então o oráculo, só para que vocês me compreendam, ele vai te dar respostas sobre uma questão específica. No caso do pêndulo, essa resposta é muito mais direta. Ela tem que ser binária, ou seja, ela só tem a possibilidade de sim ou de não. Como é que eu faço isso, Gilberto? Primeiro, anula qualquer tipo de pensamento. Se for preciso, feche os olhos, acalme as suas emoções, faça uma concentração e faça uma pergunta objetiva para o pêndulo. Sim ou não? Pêndulo, é interessante, gente, aqui é só a nível de exemplo, tá? Então, assim, aqui eu não estou tendo uma concentração específica, né? Porque eu estou atendendo vocês, dando aula. Então, assim, na prática, no dia a dia, vocês vão precisar se harmonizar, se concentrar. Então, deixa eu perguntar, pêndulo, deixa eu pensar uma pergunta aqui. A saúde da minha mãe vai melhorar? Então, vocês calma, concentra, relaxa. Não fixe o seu olhar no pêndulo porque
isso pode gerar uma certa ansiedade, quebrar essa conexão pura que vocês têm que ter. Depois que vocês sentiram a energia fluindo através de vocês, a resposta sendo projetada ao pêndulo, aí sim, o pêndulo está girando no sentido horário, ou seja, a saúde da minha mãe tende sim a melhorar. Vamos ver... Pêndulo, como é que vai ser a viagem? A viagem que eu estou planejando, ela vai ser positiva? Eu vou conseguir realizar essa viagem? Eu cometi um pequeno erro aqui, que é o de fazer duas perguntas simultâneas. Ambas aqui saíram positivas, mas não é uma coisa que eu recomende vocês a fazerem por um simples objetivo. Muitas vezes a resposta de uma pode ser negativa e a outra é positiva, vocês podem se confundir. Então limite-se a uma pergunta de cada vez. A resposta é sim. Então, pessoal, vocês vão estar ao longo dessa semana colocando em prática esses 3 aprendizados. Limpeza energética de um objeto, trabalhar com o decágono, apesar de que provavelmente esse trabalho vai estender mais do que uma semana, porque dependendo da natureza do pedido, o pedido vai ter que ficar ali no decágono até mais de 15 dias. Mas comecem essa semana, tá bom? E de modo oracular para questões objetivas. Uma outra coisa muito legal é o seguinte, por exemplo, se vocês, como eu, é tarólogo, oraculista, vocês trabalham com vários baralhos, vocês podem estar perguntando no início da consulta qual baralho é mais interessante para tratar aquela pessoa. Aí você pergunta, é esse? Se for sim, você já tira aquele. Se não, vai testando até a resposta for positiva. Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês. E na próxima semana a gente volta com mais um trabalho prático com o pêndulo. Que a grande deusa nos abençoe e até o próximo encontro.